Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sino e deixe o like para continuar recebendo notícias diárias sobre o Flamengo. Nesse vídeo vamos ver os comentários sobre a polêmica da CBF com o Flamengo, que envolveu o não adiamento de jogos nas datas FIFA e o Flamengo novamente acaba sendo prejudicado. Esse corte é da ESPN Brasil e vamos deixar o canal deles na descrição. Também da torcida. Atrás do Oswaldo Pascoal, no telão do UFC, está o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E ontem, no Maracanã, após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense, o presidente do Flamengo fez questão de falar e a gente mostra. Pode ser uma retaliação contra o clube, né? Não da CBF com a qual a gente tem conversado no dia a dia, mas de uma outra CBF que a gente não consegue enxergar, né? E que parece que atua de fora e com muita força, no sentido de atuar contra todos aqueles que procuram elevar a voz para tentar melhorar o futebol brasileiro. Uma outra CBF... Uma cara de dúvida, João. Rapaz, uma outra CBF que a gente não consegue enxergar. Seriam os clubes que votaram a favor? Não sei, porque assim, ele falou, com a CBF nós até conseguimos conversar, mas com a outra CBF a gente não consegue e a gente não vê, não enxerga, ou seja, ele diz que há uma outra força paralela agindo no futebol brasileiro e ele foi claro, o Flamengo está sendo retaliado, Zinho. Ele está no seu direito, né? Porque o Flamengo queria a volta do público, se reúne a CBF com 17 clubes, param, e todos esses ameaçam de não entrar em campo, não pode ter, tem que voltar todo mundo junto. Perfeito. Então não tem público. Aí agora, no final de semana, o jogo do Santos e o Fluminense foi adiado por quê? Porque não podia ter público. Não podia ter São público. Paulo. Exato. O Palmeiras preferiu jogar e jogou sem público. Então voltou torcida e um clube não voltou com torcida e o outro adiou o seu jogo. Então essas forças começam a aparecer. Por que naquela época se juntaram e falaram que tinha que voltar todo mundo junto? Agora volta uma parte, o outro é adiado, o outro prefere jogar sem público, até para não misturar muitos jogos lá na frente. O Landim também reclama pelo seguinte, lá atrás, jogos do Flamengo e de alguns times foram adiados por causa de convocação. Aí agora o Juninho, na convocação oficial, pega o microfone e fala, os times que vão ter jogadores vão ter seus jogos adiados. Aí passam alguns dias, alguma semana, e aí volta atrás que vai ter os jogos. Então, nesse sentido, o Landim tem todo o seu direito de reclamar. O Flamengo foi prejudicado, vai ser prejudicado. Por mais que você escalou um time maravilhoso, mas a gente está falando de vários jogos, numa sequência de jogos, para mim, mais difícil do que a do Atlético. Por mais que o Atlético também vai ter seu time desfalcado, mas com todo respeito, o Atlético vai pegar a Chapecoense, depois vai pegar o Ceará em casa, o outro jogo não vem na minha mente, mas o Flamengo pega times que estão na parte de cima da tabela. Fortaleza fora de casa, Bragantino fora de casa, equipes que estão brigando pela ponta da competição. Então o Landim está no seu direito, há uma briga declarada ou não se comunicam ou não se entendem já há algum tempo, CBF com a diretoria do Flamengo, às vezes erros da diretoria do Flamengo, às vezes erro da CBF. Agora, o principal para mim é quando ele fala uma outra CBF. Aí qual seria essa outra CBF? Força dos clubes contra o Flamengo? De repente, candidatos que estão ali por fora, ou ex-pessoas importantes da CBF? Não sei. Ficou meio no ar isso, João. Isso chamou realmente muita atenção. E a sequência do Atlético, Zinho, Chapecoense, lá em Chapecó,
Ceará no Mineirão e o Santos no Mineirão. São os próximos 3 jogos do Galo aí. Realmente isso aí... E é claro que não serei leviano aqui, claro que vem coisas na nossa mente. A gente pode pensar aqui várias coisas. Mas não vou falar porque não tenho como provar. Mas a gente pode pensar em algumas situações. E ele diz que existem forças no futebol brasileiro que estão aí trabalhando para atrapalhar o Flamengo e retaliando o Flamengo. E o Renato Gaúcho ontem também falou sobre isso lá e apoiou o presidente. Mas eu acho que as datas FIFA deveriam ser cumpridas. O Flamengo ele está disputando 3 competições. O Flamengo a cada 3 dias é uma decisão que nós temos, independente da competição que a gente joga. Nosso grupo é muito bom, sempre elogiei, vou continuar elogiando. Agora, nós temos 4 jogadores que estão servindo a seleção. 2 no Brasil, 1 no Chile, 1 no Uruguai. E nessas horas, os únicos beneficiados são nossos adversários. Quem perde muito com isso é o Flamengo. E como eu falei, a cada 3 dias nós temos uma decisão. Então é difícil de entender certas coisas. Mas eu volto a repetir, o presidente já fez sua colocação. A minha colocação é igual do clube. Porque no momento o Flamengo tem sido muito prejudicado. Pois é, o Renatão se pronunciou aí, Pascoal. E apoiou a fala do presidente. Aí eu continuo com a minha visão. Eu critico o Flamengo... Sim. Quando tenho que criticar e tenho que analisar o fato quando ele acontece. Critico o Flamengo quando ele tenta voltar, treina escondido. Critico o Flamengo quando força a mão para voltar ao campeonato. Critico o Flamengo quando quer voltar públicos só para ele. Critico o Flamengo em situações pontuais. Mas sou obrigado a reconhecer que o Flamengo é prejudicado. Sou obrigado a reconhecer que o Atlético Mineiro é prejudicado. Claro que eu sou obrigado a reconhecer. Isso aí é um fato. Quem não notar isso não está presente nos acontecimentos. O Atlético tem 4 jogadores nas seleções. Sim. Perfeito? Sim. 1 para a seleção brasileira e 3 seleções da América do Sul. Sim. Tá? O Flamengo tem 2 na seleção brasileira, 1 na seleção do Uruguai. E 1 na seleção chilena. E 1 na seleção chilena. Isso. 4 jogadores. Perfeito? Sim. É correto? É correto? Você com menos 4, vai dizer, o time do Flamengo é bom? É bom. É bom. O elenco do Flamengo é bom? É bom. Mas o debochado... Nessa eu acho que o Atlético não perdeu 4 não, hein? Não, Zinho? Dessa vez não? Não, o Savarino não foi convocado. Ah, ele tá voltando de o Savarino lesão. Tava machucado. Bem lembrado, bem lembrado. É isso aí. Lembrou. Foi. São 3. Titular, o Atlético vai perder o Arana e o Júnior Alonso. É. Palmeira perde Piquerez, perde... Perde o Piquerez, perde... O Everton e o Gustavo Gomes, né? O Everton perde 3. Perde 3 o Palmeiras. Também perde. Perde Eu não O três. Palmeiras acho perde correto. mais do que o Atlético. É. Eu não acho correto com os clubes. Eu não acho correto. Porque se você pensa na legalidade, pensa na justiça, se você for trabalhar com esses argumentos, isso não é justo, isso não é legal. Porque o mundo inteiro para, porque o Lugano estava falando, até o Gajardo estava reclamando lá na Argentina. Né? Julián Gomes, Álvares, do centroavante. Julián Álvares, né? Então, todo mundo reclama. Porque, agora você vai dizer o seguinte, as seleções são importantes, a disputa eliminatória é importante, é muito importante. Sim. Então, os clubes têm o direito de reclamar também. Eu, nessa, estou alinhado. Se o Atlético reclamar, se o Palmeiras reclamar, se o Flamengo reclamar, eu estou alinhado com eles. Porque eles têm inteira razão de reclamar. Mas quem está reclamando é o Flamengo. Eu não sei qual é a força oculta. É. Onde é que está essa força E uma oculta? coisa me chama a atenção, Pascoal. Quem está reclamando é o Flamengo. Os outros que têm também jogadores Mas convocados... o Flamengo já deu letra outro dia. Não estão se pronunciando. Vamos tocando o nosso barco aqui. Dia, que tem 3 campeonatos... Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E eliminatória. E o Flamengo, ele disputa a eliminatória da Copa do Mundo também. E tá certo, certo. Lugano, e aí? Sua visão sobre essa história? Primeiro que sempre futebol, política e bastidores tem muito a ver, né? Sempre teve essa puxa interna entre clubes, confederações. Então, eu não duvido que o que falou o presidente do Flamengo tenha a ver, né? Porque nos últimos anos até o Flamengo se tem posicionado diferente em muitas questões. A diferença de você, eu não acho tão errado muitas coisas que o Flamengo se posicionou. Mas o que eu não gostaria é que o jogador fique refém, né?
Eu já fui jogador e fui convocado. O jogador fica na frente disso, Então, já fui convocado para a seleção tantas vezes e sempre essa polêmica e o jogador fica no meio, que vai dar a mão no clube. Se você ameaça não ir, você vira pessoa não grata em seu país. Então, o mínimo que o futebol e os jogadores merecem é regras claras, né? Começo do ano, como vai ser? Vamos lá, vai ter jogo em data eliminatória? Não vai ter? Esta data sim, esta não? Una cosa que tenemos que entender que Brasil es diferente a cualquier país del mundo en cantidad y calidad de jugador. No se puede comparar Brasil a nada porque aquí tem más juego, más jugadores, más time, o país es mayor, más viajen. Entonces, el calendario de aquí nunca va a ser igual al de Inglaterra, al de España, al de Italia, al de Argentina. Vocês son un país diferente, yo jugué en un país diferenciado en ese aspecto, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, lo que yo gostaria, sí, es que como se comienza o ano, seja regras claras, né? Então, todos os times, os jogadores saibam que tal rodada, tal data eliminatória, Copa América, Olimpíada, vai ter esta regulamentação. E todo mundo joga com as cartas brancas, né? Para depois não ter, bem, estas brigas de bastidores que todo mundo sabe que tem muita troca de favor e também, obviamente, muita vingança, né? Porque futebol e a vida é assim. Sim, e é uma data FIFA e aí o clube se vê obrigado a liberar o jogador. E é diferente da situação da Olimpíada, que não há uma obrigação de liberar. Mas sabe quantas vezes aconteceu que um jogador chega no limite da uma contusão e o clube força você a baixar a convocação, aí você não joga na seleção e está jogando defensado por seu clube. Aí você vira inimigo em seu país. Sim. Se você vai machucar o seu país, você vira inimigo em seu clube, porque está pagando você. Então, Pedro na Olimpíada, mas e tem o outro lado, acontece toda a rodada com todos os países do mundo. Às vezes o jogador, e tem um exemplo do Arrascaeta, por exemplo, o mais recente, o jogador volta machucado ou se machuca na sequência. Também, aí você vira vilão no seu clube. Torcida fica na bronca. Savarino voltou machucado da Venezuela, Savarino voltou. No final do dia, o jogador é que vai sofrer a pressão. Ou do clube ou do seu país, né? Os jogadores têm que ser mais ouvidos, até porque eles são os artistas do espetáculo. O Pascoal agora há pouco falou aqui da quantidade de jogos que o Flamengo terá com essas ausências, né? E lembrando que nós teremos ainda outra data FIFA esse ano, no mês de novembro. Vamos lá! Olha aí, hein? Ai. Na Copa América, o Flamengo teve esses jogos todos sem os jogadores. Agora, nas eliminatórias, Bragantino e Flamengo, Fortaleza e Flamengo, Flamengo e Juventude. E tem um outro detalhe aí, mais à frente. Por causa do adiamento dos jogos da rodada da data FIFA anterior, alguns jogos foram acumulados. Então, o próprio Flamengo terá que fazer ali no mês de novembro uma sequência de jogos de 2 em 2 dias. Então vai estourar lá na frente também, Pascoal. Perto de jogar a Libertadores da América, a sua decisão. Perto de jogar a final da Libertadores da América. Mais um problema que se coloca aí. Talvez o Palmeiras tenha preferido colocar essa partida contra o Juventude nessas condições, sem público, porque lhe dá a condição de ter um período maior. Com certeza. Um período maior de ter o jogador, de preparar o jogador, pensando na decisão da Libertadores. E o Flamengo não terá essa liberdade. Vai ter que poupar jogador, tirar jogador. Não é humanamente impossível. A gente tem 2 craques aqui, né? 2 craques. Tem um craque e um ex-jogador. Não, um craque, o Zinho, craque e um craque. Lugano foi craque. Agora, você vê os caras... O jogador de futebol, ele joga no domingo, na segunda-feira vai sentir na terça. A carcaça dói na terça. É isso. Na segunda, na terça a carcaça tá arriada. Aí ele chega lá no treino, tudo arriadão. Faz o coletivo e tal, que ele me engana, aí vai jogar na quarta. Na quinta, na sexta, a carcaça toda moída. Aí vai no sábado, faz aquele 2 toquinhos, me engana que eu gosto. Ou não é isso? Aí vai lá e pá no domingo. E às vezes tem jogo sábado. E aí a coisa se avoluma assim. Aí tem jogador que sai do jogo. Tô com uma dorzinha aqui, dá uma dor na perna, dá uma dor no tornozelo, dá uma dor na panturrilha. Isso acontece e o treinador precisa tirar o jogador. Vem o pessoal da fisiologia e fala, aqui não vai dar, hein? Se forçar a barra aqui vai perder. Aí o treinador fala, então eu vou tirar. Aí... Pascoal, é difícil. E em cima disso você está falando, existem 2 times no Brasil que estão nas 3 frentes: Flamengo e Atlético Paranaense.
Atlético na Sul-Americana, no Brasileiro e na Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo. Flamengo na Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. Ô, eu dei agora há pouco aqui uma escalação provável para o jogo de quarta-feira, o primeiro dessa série aí, sem os jogadores nas seleções, é uma equipe forte. Agora, tem elenco para suportar isso tudo que a gente está conversando aqui há algum tempo, o Flamengo? Então, João, só está jogando e disputando título nessas 3 competições por causa do elenco. Você acabou de falar aí e mostrou na tela vários jogos na Copa América que o Flamengo jogou sem essas estrelas todas. Então, o Flamengo se manteve e se mantém ainda sonhando com o título brasileiro, que está mais difícil, pela pontuação que o Atlético tem merecidamente. Agora está na final da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. É o elenco que fez isso. A gente lembrar que, você lembrou, o Arrascaeta voltou, se machucou e ficou um período fora. E o próprio Gabigol teve um jogo que ele nem se reapresentou, houve uma polêmica muito grande, ele não foi para Curitiba, se não me engano. Isso. Era um jogo de Copa do Brasil, porque estava sentindo, e aí ficou até uma polêmica com o próprio torcedor rubro-negro, porque ele não foi, mas se reapresentou à seleção e jogou pela seleção, entrou no segundo tempo, então ficou de fora do Flamengo. Então esse elenco é forte. Agora, o Lugano, né, campeoníssimo, sabe muito bem que quando chega numa reta final, aí você precisa daquele teu time titular. O elenco é fundamental para uma competição ao longo do ano. Mas a reta final, os jogos decisivos, esses jogos que definem o campeão, você precisa do que você tem de melhor. Ou proporcionar para o treinador, olhar para o banco, porque agora o Renato vai perder 4, puxou os jogadores que são do banco. Aí ele vai olhar para o banco, vai ter menos opções para jogos importantíssimos, como foi citado aí. Principalmente eu estou muito batendo, porque o Bragantino é um time muito bom e o Fortaleza também. Fazem campanhas maravilhosas e é fora de casa. Então o Flamengo vai ter dificuldade numa reta final, sem poder contar com todo o seu elenco. Mas é um timaço, tem condições, mas é prejudicado no momento decisivo. E galera, esse foi o vídeo. Se você gostou e concorda com as palavras dos comentaristas, deixa o like. Eu também concordo com tudo que foi falado. É um fato que o Flamengo vem sendo prejudicado nesse quesito. Isso, infelizmente, pode pesar em confrontos finais. Acho que sim, deveria haver um consenso, uma compreensão por parte da CBF e entender que, independentemente do Flamengo ter um bom elenco, não quer dizer que ele possa ser prejudicado sem nenhum problema. Você tem que ser justo, precisa ser justo para todos, não só para alguns clubes, correto? E dessa forma, o futebol tende a ficar mais bonito, na verdade, organizado e principalmente justo, né, para todos. Espero que, embora o Flamengo sendo prejudicado, não que já vai acontecer, ele possa se sair bem com jogos como vem sendo e ganhar do único jeito possível, que nós conhecemos, que é na raça, no talento e na capacidade dos jogadores. Dessa forma, podemos ter certeza que o Flamengo ele vai conseguir, né, vencer assim, os jogos. Mas vamos esperar, né, que vai ser os próximos confrontos e torcer assim, né, de forma unida, para o Flamengo ganhar tudo. Não esqueça de deixar like, se inscrever e comentar o que você achou das palavras dos comentaristas.